O filme começa apresentando Cla, um piloto especializado em esportes radicais, com carros. Logo nas primeiras cenas já fica claro que esse cara não dirige, ele praticamente conversa com o carro, enquanto a maioria das pessoas dirige tentando não bater no poste. Cla faz drift, derrapagem e manobras que fariam qualquer instrutor de autoescola pedir demissão imediatamente. Ele participa de apresentações de carros radicais, onde pilotos realizam manobras perigosas para impressionar o público. E sinceramente, impressiona mesmo. O carro gira, derrapa, quase capota. E mesmo assim, Cla mantém controle total. É o tipo de cena que faz o público pensar. Isso definitivamente não foi aprovado pelo seguro. Mas apesar dessa vida cheia de adrenalina, a realidade de Cla não é tão glamourosa assim. Ele não é um piloto famoso, não participa de campeonatos gigantes. Na verdade, ele vive pegando trabalhos aqui e ali para conseguir dinheiro. Enquanto isso, o filme também apresenta outra pessoa muito importante da história, a irmã de Cla. Se Cla vive no modo velocidade máxima, ela vive no modo luta máxima. Ela é lutadora de Muay Thai e administra a academia da família. E ali dentro ninguém brinca. Treino pesado, golpe forte, disciplina total. Se alguém entrar achando que vai fazer apenas um exercício leve, sai da aula repensando todas as decisões da vida. Mesmo sendo completamente diferentes, Cla e sua irmã têm uma relação forte. Eles se ajudam, se apoiam e claramente fariam qualquer coisa um pelo outro. Mas tudo começa a mudar quando Cla recebe um convite inesperado. Ele é chamado para participar de uma corrida clandestina. Agora, se você já viu qualquer filme de ação, sabe que corrida clandestina raramente termina bem. Carros preparados, apostas altas, pilotos competitivos e um monte de gente esperando ver quem vai cruzar a linha primeiro. Quando Cla chega no local da corrida, o ambiente já mostra que aquilo não é um evento comum. Os carros são extremamente rápidos, os pilotos são experientes e o clima é de pura competição. Quando a corrida começa, os motores rugem e os carros disparam pela pista improvisada. Logo nas primeiras curvas, Cla mostra por que é considerado um piloto tão habilidoso. Ele consegue ultrapassar vários concorrentes usando derrapagens perfeitas e mantendo o controle total do carro. A cada volta ele ganha mais vantagem. E no final da corrida, Cla consegue terminar entre os primeiros colocados. A vitória chama a atenção de algumas pessoas que estavam observando tudo de longe. Mas essas pessoas não estão ali por diversão. E definitivamente não estão ali para aplaudir. Depois da corrida, alguns homens se aproximam de Cla. Eles parecem tranquilos. Mas a conversa que vem a seguir muda completamente o rumo da história. Porque esses homens fazem parte de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. E quando eles viram Cla dirigindo, tiveram uma ideia que pode transformar a vida dele em um problema gigantesco. Eles explicam que precisam de motoristas extremamente habilidosos para transportar cargas ilegais. Alguém capaz de fugir de perseguições policiais se for necessário. E para eles, Cla parece perfeito para esse trabalho. O problema é que Cla não quer se envolver com crime. Mas os criminosos deixam claro que talvez ele não tenha tanta escolha assim. E quando mencionam que sabem detalhes sobre a vida dele, inclusive sobre sua família, fica claro que a situação é muito mais perigosa do que parecia. Agora Cla precisa decidir: entrar no jogo da organização criminosa ou enfrentar as consequências de recusar. E o pior de tudo é que essa decisão pode colocar a irmã dele em perigo. E é exatamente aqui que a história começa a ficar muito mais complicada. Depois da conversa com os criminosos, Cla sai dali claramente preocupado. Ele percebe que aquilo não foi apenas uma proposta comum. Na verdade, foi mais um aviso disfarçado de convite. Os homens deixaram claro que sabem quem ele é e também sabem quem é a família dele. Ou seja, a situação ficou séria muito rápido. Mesmo tentando agir normalmente, Cla passa a sentir que está sendo observado. E quanto mais ele pensa sobre o que aconteceu, mais percebe que entrou em um problema grande. Enquanto isso, a vida na academia da família continua normalmente. A irmã de Cla segue treinando seus alunos de Muay Thai, mantendo a disciplina que sempre existiu naquele lugar. O ambiente da academia mostra bem a diferença entre os dois irmãos. Cla vive cercado de motores e velocidade. Ela vive cercada de treinos, golpes e luta. Mas essa rotina começa a mudar quando alguns homens aparecem perto da academia. Eles não parecem interessados em treino. Na verdade, parecem estar ali apenas observando. E isso já deixa tudo estranho. Os homens fazem algumas perguntas sobre Cla. Querem saber onde ele está, com quem anda
E quando volta, nesse momento a irmã dele percebe que tem algo errado acontecendo. Ela tenta manter a calma, mas fica claro que aqueles homens não são pessoas comuns. Mesmo assim, eles acabam indo embora, mas deixam um clima de preocupação no ar. Pouco tempo depois, Clá decide contar para a irmã o que realmente aconteceu. Ele explica sobre a corrida clandestina, explica sobre os homens que falaram com ele e explica principalmente sobre a proposta de transportar cargas ilegais. Quando ela entende a situação, percebe imediatamente o tamanho do perigo. Não se trata apenas de um trabalho ilegal, se trata de uma organização criminosa que claramente não aceita recusas com facilidade. Clá explica que os criminosos querem que ele participe de uma operação. Eles precisam que ele transporte algo usando um carro rápido. A ideia é simples. Se a polícia aparecer, o motorista precisa conseguir fugir. E foi exatamente por isso que escolheram Clá. Agora ele está preso em uma situação complicada. Se aceitar o trabalho, estará ajudando o criminoso. Se recusar, pode colocar a si mesmo e a irmã em risco. Enquanto ele tenta decidir o que fazer, os criminosos voltam a entrar em contato. Eles deixam claro que querem ver Clá trabalhando para eles. E a primeira missão já está preparada. Ele precisará dirigir um carro carregando uma carga ilegal por uma rota específica. A missão parece simples, mas todos sabem que esse tipo de operação raramente acontece sem problemas. Clá entende que está sendo testado. Se conseguir completar a missão, provará que é útil para eles. Se falhar, as consequências podem ser graves. Mesmo sem querer se envolver com o crime, Clá percebe que talvez não tenha muita escolha naquele momento. Ele aceita participar da operação, mas enquanto se prepara para dirigir, uma coisa passa pela cabeça dele o tempo todo. Isso pode ser apenas o começo de algo muito mais perigoso. E ele ainda não sabe até onde essa situação vai chegar. Enquanto isso, a organização criminosa o observa tudo de perto. Para eles, Clá é apenas uma peça em um plano maior. Um motorista habilidoso que pode ajudar no transporte das cargas. Mas eles também deixam claro que estão prontos para agir caso ele tente fugir da situação. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ganhar ainda mais tensão. Porque a primeira missão de Clá está prestes a começar. E uma simples entrega pode acabar se transformando em uma perseguição cheia de riscos. Depois de aceitar participar da operação, Clá se prepara para a missão que os criminosos organizaram. Ele recebe um carro modificado para alta velocidade. O veículo foi claramente preparado para fugir de perseguições. Motor potente, suspensão reforçada e tudo ajustado para corridas rápidas. Dentro do carro também está a carga que ele precisa transportar. Os criminosos não explicam exatamente o que está sendo levado, mas fica claro que se trata de algo ligado ao tráfico de drogas. A missão parece simples. Clá precisa dirigir por uma rota específica até um ponto de encontro. Se tudo correr bem, ele entrega o carro e vai embora. Simples, pelo menos no papel. Mas na prática, as coisas começam a dar errado muito rápido. Enquanto dirige pela estrada, Clá percebe algo estranho. Alguns carros começam a aparecer atrás dele. No início parece apenas trânsito normal, mas depois fica claro que não é coincidência. Os carros começam a seguir exatamente o mesmo caminho. Nesse momento, Clá entende o que está acontecendo. A polícia está tentando interceptar o transporte. E agora, a missão que parecia simples vira uma perseguição em alta velocidade. Clá pisa fundo no acelerador. O carro dispara pela estrada enquanto ele tenta despistar os veículos que vêm atrás. As curvas ficam cada vez mais perigosas. Os carros passam por ruas estreitas, estradas secundárias e avenidas movimentadas. É o tipo de perseguição que faria qualquer pessoa comum parar o carro imediatamente. Mas Clá não é um motorista comum. Ele usa todas as habilidades que desenvolveu em corridas e apresentações radicais, drifts nas curvas, mudanças rápidas de direção, manobras arriscadas para ganhar vantagem. Mesmo assim, a situação continua perigosa. Porque além da polícia, existe outro problema. A organização criminosa também está observando tudo. Eles querem ter certeza de que Clá realmente vai completar a missão. E deixam claro que estão prontos para agir se algo sair do controle. Enquanto isso, na academia, a irmã de Clá começa a perceber que algo está errado. Ela sente que o irmão está se envolvendo em algo perigoso. E quando algumas pessoas ligadas aos criminosos aparecem novamente perto da academia, a tensão aumenta ainda mais. Fica claro que a organização está pressionando Clá usando a família dele como forma de controle. Mas Clá não pretende continuar nesse jogo para sempre. Durante a perseguição, ele começa a pensar em uma forma de escapar da situação. Ele sabe que se continuar trabalhando para os criminosos, o problema só vai crescer. Então ele toma uma decisão arriscada.
Em vez de apenas completar a missão, ele decide enfrentar a situação. A perseguição continua até que Clá consegue despistar parte dos carros que estavam atrás dele. Usando uma rota inesperada, ele consegue ganhar alguns minutos de vantagem. Mas isso não significa que está seguro. Os criminosos também percebem que algo pode estar mudando e começam a agir de forma mais agressiva. Em determinado momento, Clá acaba se envolvendo em um confronto direto com alguns membros da organização. A situação se transforma em um conflito intenso. Agora não se trata mais apenas de uma corrida, se trata de sobreviver. Com a ajuda da irmã, que também decide entrar na luta contra os criminosos, Clá enfrenta os homens responsáveis por colocá-los nessa situação. A experiência dela no Muay Thai acaba sendo fundamental nesse momento. Enquanto Clá lida com os carros e perseguições, ela enfrenta diretamente alguns dos membros da organização. O confronto final acontece em um cenário cheio de tensão. Os dois irmãos precisam trabalhar juntos para derrotar os criminosos e finalmente se libertar da ameaça que começou com aquela corrida clandestina. Depois de todo o caos, perseguições e confrontos, a situação finalmente começa a se resolver. A organização criminosa sofre um grande golpe e Clá consegue sair daquela vida perigosa. No final, ele volta para a rotina ao lado da irmã e da academia da família. Mas uma coisa fica clara depois de tudo o que aconteceu. A vida de Clá pode até ter começado com corridas e manobras radicais, mas agora ele sabe exatamente até onde a velocidade pode levar alguém. E dessa vez ele conseguiu escapar antes que fosse tarde demais.